Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Novamente aqui com as minhas queridas amigas, parceiras de jornada, para o nosso novo episódio do podcast Saúde Perfeita by TMO. Eu sou a doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, e hoje vamos falar sobre o assunto que eu domino muito bem há mais de 30 anos, porque uma das primeiras cursos que eu fiz sobre esse tema, ele me mudou a cabeça por um monte de tratamento que eu percebi que tinha a ver com esse tema. E nós vamos falar agora sobre isso, que vocês vão ficar assustados e também impressionados com o tanto de doença que às vezes um fungo pode gerar na vida da pessoa. E aí eu quero apresentar nossas amigas e parceiras antes de começar o assunto. Olá, meu nome é Nairana, eu sou nutricionista funcional e também especialista em emagrecimento e trabalho aqui lá na clínica, né? TMO, junto com a doutora Tânia e com a Tati. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou farmacêutica, especialista em estratégias de saúde integrativa, também faço parte da equipe, junto com a doutora Tânia e a Nairana. Muito bom. E eu quero falar que esse tema dos fungos, né? Não sei se alguém já teve a experiência de ter as unhas comprometidas com fungo, né? Que às vezes vai num dermato, né? Dá um monte de lesões ali nas unhas. E geralmente o tratamento do fungo, ele é um tratamento a longo prazo. Quase sempre nas unhas das mãos, ano, né? Que às vezes a pessoa fica usando. Quando é do pé, então, é mais de 2 anos, às vezes. Demora. Né? E às vezes usa uma vez por semana uma medicação, né? Que é muito conhecida. E o fungo, ele manifesta em várias coisas. Não é apenas nas unhas, pode manifestar na pele, né? No intestino, em outras coisas. Mas uma coisa que é recorrente nas mulheres, que às vezes incomoda demais, é a cândida, né? Que é um tipo de fungo também, que às vezes tem uns corrimentos que a pessoa não consegue melhorar, ou logo volta, né? São recorrentes e incomoda demais, porque é um incômodo para a pessoa, para a família, e eu tenho muitas pessoas que me procuram porque não conseguem melhorar. Geralmente o fungo, ele pode estar associado, pensando na higiene feminina, nessa parte de por que a mulher às vezes tem mais, em determinados tipos de roupas, né? Porque às vezes a gente gosta de roupa sintética, às vezes a roupa de academia, de fibra, de nylon, e geralmente roupas mais fechadas, que são mais abafadas, às vezes onde são lugares úmidos, né? O fungo adora. Tanto que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir numa casa que às vezes acontece uma invasão de fungo por uma infiltração, né? Às vezes a pessoa olha na parede e vê lá que tem um sinalzinho ali, um negócio estranho lá, parece que tem uns lugares que estão meio com bolinhas, e pensa que não tem problema nenhum aquilo, né? Deixa o negócio lá, e aí daqui um tempo vai aumentando, vai ficando roxo o lugar, vai ficando tudo quebrado e tudo,
E se uma pessoa que vai ali, um pedreiro ou uma pessoa normal lá que é da casa, acha que só ir ali e tirar aquilo, raspar e fazer aquele processo, né, de passar alguma coisa ali, que não tem problema nenhum, que ela não vai pegar fungo nenhum quando ela faz esse processo. E geralmente tem tanto fungo ali, mofo, essas coisas, que a pessoa pode ter um problema seríssimo de saúde depois, porque ela se contaminou com uma parede contaminada e ela não foi protegida o suficiente para mexer naquele lugar. E isso, quando tem guarda-roupas fechado, que às vezes pode ter essas infiltrações, as pessoas sempre têm problema respiratório quando acontece isso. E fora esses fatores, uso frequente de antibiótico, de remédio, de anti-inflamatório, de várias coisas que às vezes a pessoa nem imagina, né, que podem, com o tempo, provocar essa presença proliferativa de fungo. E na alimentação, o fungo adora, é resort para ele, alimentos ultraprocessados e processados. O fungo também gosta, ele não O despreza excesso do carboidrato, do carboidrato, açúcar. né? Ele adora um adora açúcar. lanche, pizza, doce, refrigerante, bebida alcoólica. E o chato também é que ele também gosta de fruta, né? O fungo adora fruta. Por quê? Porque ele gera uma fermentação não alcoólica com a fruta. E tem algumas pessoas que parecem ter como se tivesse bebido quando elas têm, né, a síndrome fúngica. Eles podem, pela fermentação não alcoólica de aquela pessoa que ama a fruta, que fica toda hora comendo um monte de fruta, e depois o carboidrato em cima, o leite em cima, todas as coisas que o fungo ama. Aí começa uma hiperproliferação fúngica ali no intestino. E o fungo ele acaba invadindo outros lugares, e aí a pessoa começa a ter sintomas como se ela tivesse bebido sem beber. E aí começam as manifestações cutâneas e um monte de outras coisas, e a pessoa até imaginar que esse fungo ele pode atacar, ele já tomou posse. Ele já conseguiu, pela hiperproliferação rápida que ele tem, ele já conseguiu, igual se fosse aquele político que dá bem com todos os partidos, não importa qual, ele gosta de bactéria, ele gosta de vírus, ele gosta de parasita, ele gosta de outros fungos, e aí quando ele está num grau mais patógeno, né, que é mais grave, esse mais patógeno, que é os que dão doenças, eles dominam os outros. Então, eles gostam de pegar os fermentos que existem nas coisas que a gente come, e que o fermento é um fungo, né? A levedura é um fungo, mas pode ser um fungo do bem, né? Pode ser que se você tiver com o teu organismo saudável, essa levedura não tem grandes perigos. Porém, se você tiver um fungo nocivo, ele já domina, né? Ele pega para ele aquele levedo de alguma coisa que você usou, a fermentação, né, de um pão, de uma bolacha, de alguma coisa, e ele começa a procriar, assim, muito, 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 até chegar num grau que você percebe, né, por alguma razão, né, que ele está invadindo, e aí você vai lá tentar matar com esses remédios. E, infelizmente, ele se transforma em uma coisa mais potente ainda. Exato. Quanto mais você tentar matar ele, mais ele fica igual aqueles filmes lá do Eu Voltarei. Como a Hidra, né? A Hidra, sete Hidra, cabeças. Exterminador do Corta uma futuro, cabeça, né? nasce Nasce 3. duas. Ele vira um monstro pior do que o primeiro, e o segundo, e o outro. E aí é uma situação... E com direito à surpresinha, porque ele pode esporular e os esporos ficam ali guardadinhos até esperar um momento mais adequado para E no poder... que diz respeito à alimentação, uma coisa que eu oriento a pessoa vai comer um pão e só o pão de cima tá com fungo. Aí na cabeça dela eu vou tirar o pão de cima e o resto tá bom.
Não, não tá bom. Porque tem todos As terminações, né? já tá todo contaminado Algumas espécies já. conseguem fazer as hifas, né? Então eles Isso. vão vão por caminhos para pegar. E é interessante, né? Porque um dos grandes problemas da síndrome fúngica, na verdade, são as exoenzimas, são as enzimas que os fungos liberam para justamente poder fazer essa penetração, né? Então, ali a gente tem fosfolipases, tem enzimas que vão degradando a camada das membranas para poder entrar. E essa hifa tomar conta de tudo lá. Então, ele é inteligente, né? Comida muito tempo na geladeira. Tá uma semana. Já escutei de paciente. Nossa, tava uma semana. Mas não estava embolorado É. ainda, né? Não, Deve mas não tá tava normal. estragado, não. Falei, como não? Ah, não tá verde, não tava cheirando, não tava nada. Eu falei, meu Deus, se colocar no microscópio, você vai ver o que vai ter nesse arroz ou nesse feijão que tá aí uma semana. Já tá cheio de fungo já. Não dá, não pode ficar tanto tempo assim na geladeira. E é interessante porque às vezes você está ouvindo tudo isso e pensando assim, mas eu não tenho nada disso, nada a ver, né? Nossa, primeiro não tenho problema de unha e também não tenho nada de pele e também não tenho candidíase. Então, assim, eu não devo ter fungo. Aí surge uma artrite. Eu vou só ler, olha, essa folha aqui, ela é da nutrição funcional. Tem uma pessoa fantástica que eu admiro demais e eu fiz o curso com ela, que é a Denise Carreiro. E ela fez esse esquema aqui para a gente ter ideia. Só que quando eu fui no curso e ela começou a dizer as coisas que o fungo pode dar, eu vou só ler para vocês as doenças que o fungo pode dar. Então, olha só, principais distúrbios relacionados com o desenvolvimento fúngico: hiperatividade, distúrbio de concentração. Detalhes sobre hiperatividade. A síndrome fúngica pode ser confundida com TDAH e pode ser tratada como autismo, e era síndrome fúngica. Então, cuidado, distúrbio de concentração, depressão bipolar, depressão, ansiedade, fibromialgia. Quem não tem fibromialgia hoje, a maioria das pessoas se queixa de dor, né? E aí vai no reumato, fibromialgia. Todo mundo tem fibromialgia. Fadiga crônica, pessoa sempre cansada, sempre cansada, sempre cansada. Enxaqueca, tireoidite de Hashimoto, psoríase, artrite reumatoide, distúrbio gastrointestinal, micose, infecção urinária, compulsatividade. A pessoa tem compulsão, é o fungo que está fazendo ela ter compulsão alimentar, letargia, cistite intersticial, necessidade de comer doce, pode ser por causa do fungo, acne, dermatite seborreica, candidíase vaginal de repetição, rosácea, edema, inchaço inexplicável, sangue nas fezes, queda de cabelo, colite, bronquite asmática, boca ou garganta seca, urgência urinária, nervosismo, hipoglicemia, pessoa que acha que está com labirintite e era fungo, com fome noturna e autismo. Ai, quase que não sobrou mais nada. Gente, isso aqui é terrível. A pessoa não tem noção que isso aqui só sai se ela tirar a comida que dá isso, né? Porque não é uma coisa que é só você tomar o medicamento e vai sarar. Por quê? Porque é o que ela acabou de falar. Porque conforme vai soltando esporo, vai aumentando a hifa, vai aumentando a proliferação. Você tenta matar, fica mais ainda, mais do que era o poder, né, de virulência, e aí ele vai tomando os tecidos. Aqui nesse plano, ele fala sobre que quando ele altera o pH da mucosa, aí a pessoa geralmente já tem uma carência nutricional porque ela já come essas coisas que já não tem tanto nutriente. Já começa por aí.
Aí ela vai ter um desequilíbrio, né, do sistema imunológico e vai ter uma sobrecarga dos xenobióticos, que é as coisas que não deveria estar entrando e Coisas vão de ter, fora, né, né, falsos que- hormônios, essas coisas. Aí gera um desequilíbrio hormonal, um estresse oxidativo terrível ali na parede da célula, aumenta mais ainda o risco de ter metais tóxicos que já estão nos alimentos para poder invadir. Aí vai gerar, né, a desbiose por alteração do pH, e aí multiplica exacerbadamente esses fungos, e a virulência deles invade os tecidos, e aí o comprometimento aumenta mais ainda do sistema imunológico, É. gerando mais ainda a tal da síndrome fúngica. Isso que eu ia falar, o próprio fungo, ele já piora o sistema imunológico. O próprio fungo também já causa ali uma permeabilidade intestinal, então contribuindo para uma má absorção. Então a pessoa já não tem muitos nutrientes, porque a alimentação dela já tá ruim. Aí com a síndrome fúngica, ela também acaba tendo ali uma permeabilidade intestinal. O que que significa? Nosso intestino tem várias, né, velocidades assim, e tem as chamadas tie junctions, né, que unem. O que que é a permeabilidade? Elas são rompidas. E aí começa a entrar macromoléculas de alimentos, de toxinas, que vai tudo para dentro da nossa célula, causa dali um processo inflamatório, com isso também surgimento de doenças até autoimune. Por isso que eu já falei que tratar quem tem doença autoimune sempre tem que olhar o intestino. Porque muito possível vai estar com fungo, não só a própria desbiose, porque a desbiose por si só também já faz aumentar. O que é desbiose? É o desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, que nós temos as boas e as ruins. Precisa haver um equilíbrio. Assim como fungos, nós temos fungos bons também Tem muitos. dentro da gente. Não são todos que são ruins. É. E aí acontece um desequilíbrio. O próprio desequilíbrio dessas bactérias também aumenta a proliferação desses fungos. Exato, é uma estratégia. A gente tem que pensar assim. É um jogo, é como aquele joguinho, como é que é? Guerra Naval, né? É como aquele jogo. Os micro-organismos, e nós temos muitos, que fazem parte da nossa microbiota, e todo esse conjunto de micro-organismos, tem fungos, tem bactérias, nós precisamos deles, mas nós precisamos das cepas que produzem substâncias que vão nos trazer saúde. Daí a gente separa as boas bactérias, os bons fungos, das bactérias ruins e dos maus fungos, que são aquelas boas, produzem substâncias que vão gerar saúde para a gente, tal como os ácidos graxos de cadeia média, né? Isso. Cadeia curta. Cadeia curta. Cadeia curta. Agora, esse equilíbrio, quando está tudo bem, a alimentação está ok, as emoções, está tudo ok, está atividade física, contato com a natureza, os elétrons estão circulando pelo organismo, a gente vai privilegiar o crescimento de micro-organismos saudáveis, esses que produzem substâncias boas para a gente. Quando começa a haver uma desregulação, e ela pode ser em vários níveis, a gente começa a privilegiar micro-organismos que não são bons. Então, assim, e aí uma coisa pode alimentar a outra, né? Daí esse desajuste, por isso que eu sempre digo, tudo está no estilo de vida, alimentação, no sono, na atividade física, no controle das emoções, porque isso vai fazer com que os nutrientes que chegam até todo o nosso corpo e que alimentam esses micro-organismos, selecionem esses micro-organismos saudáveis, né? E nós temos também bactérias que combatem os fungos maus, digamos assim, né? Nós temos os mocinhos do nosso organismo, só que esses mocinhos, eles só vão ficar fortes se eles tiverem comida. Que no caso das bactérias, principalmente as fibras. As fibras para produção, que a gente né, chama de butirato, pré-bióticas, né? As pré-bióticas que a gente as pré-bióticas, chama. As pré e Elas as pós também. Já os ácidos graxos de cadeia depois. curta, o butirato, o acetato. É o que, como vocês disseram, é uma coisa que se a pessoa tiver essas bactérias boas, né, elas vão conseguir, mesmo que elas estiver num tanto de população que tem coisa ruim,
Mas o fato de você ter uma bactéria ruim não significa que só vai ter coisas ruins, Uhum. né? O problema é quando o ambiente que ela está, ele tá só de coisas que não estão legais para piorar a situação, né? Exato, e É, inclusive até os fungos, por exemplo, a candidíase, nós temos cândida na microbiota vaginal normal. O que é a doença? Quando esse crescimento ficou descontrolado, exatamente. né? O É. que levou esse crescimento descontrolado? Houve um desequilíbrio de alguma forma naquele organismo. Sim. Por isso que ela começou a crescer desacelerada, assim, nós capota, mas não breca, né? Aí, o que ajuda na cândida, no ponto de vista nutricionalmente falando, né? É o própolis, ele é muito bom. O óleo de orégano, o óleo de Óleo de coco, coco. ele é muito bom também. É. A alicina do alho, né? Tem Interessante. pode assim, aí seria o profissional, né, habilitado para isso, para fazer tintura, Uhum. ou você pode também usar o chá, por exemplo. Né, o chá tem o chá de tomilho também, o louro também, cravo, para quem tá com fungo, os fungos, ele também ajuda Legal. bastante. Uhum. Mas é aquilo que você disse. Isso aí é só um pedacinho, né? Tem todo um contexto ali de prevenção e hábitos que a pessoa precisa evitar. Porque senão também não adianta. É por isso que às vezes o tratamento acaba ficando muito extenso e às vezes ele nem é 100% exitoso, né? Porque Não. esses outros aspectos não foram vistos e nem corrigidos, É. né? Aí a gente perde o controle, a gente perde a governança do nosso corpo, né? E geralmente os fungos bons, né, vamos falar assim, uma coisa que há muito tempo foi muito divulgado, né, o cogumelo do sol, por exemplo, o cogumelo é fungo, Uhum. né? E no caso, o cogumelo do sol, ele foi muito estudado com propriedades até anticancerígenas, né? E teve, né, esse poder da imunidade. A beta-glucana também é uma coisa que ajuda muito a imunidade. Tem o Lion's Mane, né, que é É, juba de o leão, juba de né? leão, que é excelente. O Mana, tem o Cordyceps, tem vários tipos que são bons. E aí essa questão de por que que aconteceu, é igual se a gente fosse pensar na floresta amazônica, né? Se a gente fosse pensar assim, nossa, a floresta amazônica era para ter uma diversidade de várias plantas ali, que se fosse sempre preservado, estaria tudo em harmonia. Que aí a gente vê, né, igual uma plantação orgânica, né, que não é tanto o uso de veneno, às vezes, numa plantação. Por quê? Porque ali eles já colocam uma outra flor, uma outra planta que ajuda aquela primeira, e aí, por causa dela, o bichinho que iria atacar a planta do lado, ele vai ser, pelo cheiro dessa outra planta, expulso, e aí fica uma cadeia, né, biológica que mantém essa microbiota, vamos pensar comparado, né, essa floresta que a gente está fazendo essa comparação. Então, se não tem um lugar que vai ter desmatamento, vai ter queimada, vai ter um monte de coisa ali negativa que está tirando, né, esse equilíbrio, então existe uma probabilidade de ter uma flora, uma fauna, uma vida saudável ali. Agora, o ruim é você começar a acreditar que tem que matar tudo, né? E, no caso, só ficar usando um monte de antibiótico, um monte de medicação que não vai deixar essas fibras depois conseguirem repovoar. E também é uma ilusão, vamos falar assim, que a pessoa pensa assim: ah, vamos pegar uma cepa de probiótico e vamos usar o probiótico e ele vai dar conta de fazer essa volta à normalidade dessa microbiota alterada. Como que sem um prebiótico ou sem essa fibra que vai precisar para fazer a proliferação, vai conseguir fazer com que esse só uma semente lá dê conta de todo esse lugar e como que ele vai conseguir brotar e conseguir proliferar, né? Então eu vejo que em termos de alimentação,
Eu acho que a questão de evitar um pouco, né, tomar cuidado com esses alimentos que o fungo adora, eu acho que é um dos primeiros passos para conseguir mudar isso, Uhum. né? Porque se a pessoa ela tá tomando medicamento, ela tá fazendo um monte de coisa para ver se ajuda, né, o processo, e ela depois, num fim de semana, vai lá numa festa, come lá 10 pedaços, come todas as coisas que o fungo Ai, já foi adora. tudo por terra já. Vamos pensar assim que ele pode dizer, eu voltei, né? E às vezes acontece uma situação e aí a pessoa acha que, né, era outra coisa que fez voltar, e era a comida, né? Era a próprio alimento. Exato, e a gente tem que garantir que a composição bacteriana também esteja adequada, porque elas fazem muito desse ajuste também, né? Tanto é que o uso indiscriminado, crônico, prolongado de antibiótico é um dos causadores da síndrome fúngica. Exatamente. Porque eles acabam todas as exterminando, bactérias. exato, que iriam provocar o controle desse crescimento de fungos e até de bactérias que também não são boas, né? Não Tanto que produzem. é considerado um fator, né, de risco, pessoas que tiveram intervenções cirúrgicas, porque aí elas tiveram que tomar muito antibiótico, fizeram, né, um procedimento, e problemas dentários também. É uma grande fonte, né, de repente dar um fungo terrível ali. E a parte das bactérias que às vezes gostam muito de fungo, tem assim, as grandes cepas, né? As Firmicutes e as Bacteroidetes. As Firmicutes, elas adoram fungo, elas têm muita intimidade. Né? E aí a Firmicutes também gosta dessa comida aí, né? Das coisas que tem farinha, de açúcar. Então, os estafilococos é tudo Firmicutes. E eles vão dar problema de risco de endocardite, de problemas dentários, de glomerulonefrite. Então, assim, é muito fungo, é muito vírus, é muita bactéria. E aí é aquele lance de equilíbrio mesmo, né? Às vezes a gente faz umas análises e vê que a cepa intestinal ela está muito baixa das bactérias boas. E a pessoa nem tem ideia que isso está interferindo nela ter saúde, nela ter hormônio bom, né? E ela não tem bactéria boa para ajudar ela a ter uma absorção boa das coisas, pelo contrário. O alimento já chega para a bactéria errada pegar para ela, né? Então já começa uma situação que não vai ajudar que ela tenha saúde. E às vezes ela não abre mão de comer determinados alimentos porque adora, tem vários detalhes que também vão procriar mais ainda. E eu gosto de brincar com os pacientes quando eu falo sobre isso, eu falo assim, olha, o fungo é como se fosse aquele amigo que você tem, que você não pode falar para ele ir embora, porque ele é amigo, ele é uma pessoa que você gosta, e aí ele resolve te visitar, e você pensa assim, nossa, será que ele vai embora daqui a pouco? Ou ele vai embora ficar? nunca. E aí a pessoa resolve ficar lá alguns dias. Aí você pensa assim, vou tratar bem, né? Porque vai ficar uns dias, tal, vamos pegar as comidas que ele gosta, vamos fazer um churrasco, as coisas aqui e tal. E aí ele viu que você tratou bem, ele falou assim, então eu vou ficar mais um pouco, vou ficar um mês. Aí daqui a um mês ele fala, não, eu vou ficar uns 3 meses. E aí na hora que você vê, você não aguenta mais, mudou tudo a tua vida, porque tem essa pessoa ali na tua casa. E aí você pensa assim, como eu faço para essa pessoa ir embora? Aí eu vejo assim, dê só a comida que ela detesta. A partir de agora estamos de dieta. Começa a dar tudo que ela não gosta, que ela vai embora, né? Porque se a pessoa detesta cebola, aí você faz tudo com cebola, ela fala, olha, eu tive um aviso aqui, preciso ir embora e tchau. Né? No nosso caso, é o tomilho, o alho, orégano, então, essas coisas que a gente, né? Aí começa a pôr lá um monte de coisa com orégano, um monte de coisa com tomilho. Aí ele vai falar assim, acho que não vai dar mais para eu ficar aqui.
Porque como ele é esperto e ele gosta de fazer essas negociações lá e se transformar em outras coisas, não tá nem aí pro remedinho lá, porque ele cria resistência rápido, né? Então, se você for pensar por esse olhar, né? Se você começar por coisas que ele não espera, né? Que ele não, mas eu não gosto muito dessa coisa, não gostei do cheiro, não gostei daqui. E aí, se você põe isso, aí ele é surpreendido. Eu acredito que ele consegue, se você junto com isso começar a diminuir o alimento que prolifera. E por essas coisas, é muito mais possível de você conseguir deixar só equilibrado. Sim. Porque a gente morre e o fungo não. Porque em células a gente tem muito fungo. Mais do que as nossas células, né? As bactérias já são mais do que a gente. Só que para cada bactéria tem em média 30 fungos. Então imagina o tanto de fungo que tem A gente dentro nem né? sabe ainda, né? Todos ainda não foram mapeados. Mas é interessante, né? Esse equilíbrio, quando a gente fala manter o equilíbrio. É assim, a gente tem as cepas boas e as cepas más. Quem vai prevalecer? Quem vai crescer? Aquele que for melhor tratado, né? Então, como que é tratar bem as bactérias, os fungos bons para mim? Dá o que eles gostam de comer, dá repouso, dá energia, força para eles, né? Uhum. Então, é trazer algo bom para as bactérias e fungos bons. Essa é a forma de manter o equilíbrio. Eu né? vejo assim também. Tudo né? que é bem tratado vai crescer. Verdade. É uma boa, realmente, quando você vai por esse lado, você começa a pensar. É realmente uma boa percepção. Tudo que é bem tratado vai crescer. Quando eu tô comendo, claro, né? Não é nunca mais comer nada do que é gostoso, digamos assim. Mas sempre que tem o exagero, o excesso, e quando a maioria da sua alimentação está sendo esses alimentos ruins, digamos assim, que fazem mal, é exatamente esse o pensamento. Que tipo de microbioma eu quero ter? Exato. Eu quero ter. Eu tô tratando, comendo Exato. essa comida. E isso é muito importante porque chega um momento quando a pessoa está muito envolvida só nessa questão de tem que matar isso, é ruim isso, que a pessoa ela não vê que pode ser que não seja tão ruim também ter essas coisas. Né? Pode ter o lado positivo de deixar um pouco melhor o equilíbrio disso. Só que geralmente o estilo alimentar, se a pessoa não presta atenção, ela vai ter muito proliferação. E aí tem, assim, cada época aparece mais tipos de mofo, de fungo, né, vai tendo variedades também que vão sendo criadas por causa de um monte de modificação, né? Exato. E de tudo, né? Do ambiente, do alimento, né? Tem muitas modificações. Então, a ideia não é exterminar, porque também o uso de ativos que matam esse microbioma, ele tem um custo muito alto, né? A gente não consegue ter tanta seletividade assim. Então, ao tomar um antibiótico ou medicamentos que são anti-biovida, qualquer que seja ele, um antifúngico, antibacteriano, tudo, não tem como selecionar, não, esse antibiótico é só para essa bactéria dessa espécie que tem essa carinha. Ele vai matar todas. Ele vai matar uma grande parte, inclusive, das boas. Então, se a nossa única arma contra isso for o medicamento sintético, químico, a gente não vai selecionar muita coisa. É como jogar uma bomba nuclear. Onde você jogou, acabou a vida. E tinha vida boa ali também, né? Que merecia ser mantida, né? Então, não pode ser essa nossa única ferramenta. Eu não digo nada se a gente está no meio de uma crise, a doença tomou uma tal proporção que se a gente não intervir rapidamente, a pessoa pode perder a vida. Nesse caso, a gente precisa tomar, né, esses medicamentos sintéticos, químicos, tal.
mas isso no cotidiano não seria bom ser a nossa única escolha, a nossa arma. A gente poderia tratar dessa forma, mudando a alimentação e mudando o estilo de vida também, respeitando os nossos ciclos, né? Respeitando os nossos sonos, o nosso sono, a forma como a gente está interagindo com o mundo, mais contato com a natureza, com o sol, né? Porque aí a gente vai, aí é ter estratégia, aí é jogar a batalha naval lá com estratégia, aí a gente seleciona realmente as boas e as más. Se elas não forem bem cuidadas, elas vão perecer por si só, É, né? a tendência é elas quererem, por não ter amiguinho, cair fora. Cair fora. Cai Né? fora. Cai E fora. é assim que eu vejo também, que seria uma alternativa, né, para poder resolver esse assunto tão difícil, né? Eu vejo que tanto os dermatologistas quanto vários, né, ginecologistas, é muito comum, acho que uma grande parte, né, do consultório tem esses casos, né? Só que vão imaginar tudo isso que eu li que pode dar de risco. A maioria das doenças autoimunes e várias doenças endocrinológicas tem a ver com isso. Então, quer dizer, não dá para fechar os olhos que isso não existe. Então, é importante, principalmente parte emocional, né? Porque, de repente, uma síndrome fúngica pode gerar um TDAH, um autismo, um distúrbio comportamental. E quantas pessoas que estão, por conta de uma síndrome fúngica, sendo tratadas com antipsicótico, antidepressivo e outras coisas? E o negócio não era o motivo. Acredito que se for analisado a fundo, a gente vai encontrar um grande número, né? Porque é o que eu sempre comento nos atendimentos, assim, tem casos que eu não sei se a pessoa, o que ela está relatando é um sintoma ou um efeito colateral. Eu Exatamente. fico na dúvida. Então, Por conta dos medicamentos, né? a gente vai terminar esse assunto que foi preocupante, vamos falar assim, sombrio. Se né, tivesse pouquinho. música assim, tan, 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 tan. Né? Pensando assim, não tem, assim, dá para mudar isso, né? Graças a Deus. Mas, assim, é um alerta, porque eu acho que a nossa função aqui também é poder te ajudar a entender e conhecer algumas coisas mais profundas, que às vezes não são cogitadas no dia a dia, e dependendo da pessoa, às vezes mora num ambiente, num lugar que tem muito mofo na casa, às vezes nem sabe que isso é preocupante, que ela pode ter algum problema de saúde por causa disso. Saber se for mexer, que é preciso uma pessoa que tenha noção. Não é legal nem máscara normal. Tem que ser aquelas máscaras para tinta, para proteção muito mais forte para poder usar, para poder mexer com fungo. E às vezes a pessoa ela faz reforma, ela pensa que não tem perigo nenhum, e às vezes está com TDAH, com autismo, com depressão, Artrite, com artrite, um monte de com um problema. monte de coisa, porque fez lá o negócio sem proteção. E às vezes ela nem imagina, né? Então, assim, é o nosso alerta de hoje. E eu quero que vocês façam as últimas colocações para a gente terminar. Eu convido vocês a assistirem essa aula várias e várias vezes, né? Mandarem para outras pessoas, porque eu tenho certeza que a grande maioria não tem nem noção disso que acabamos de falar aqui. Então, o conhecimento, ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque ele é libertador, porque ele te dá o poder da escolha. A partir do momento que você tem o conhecimento, você pode fazer escolhas mais racionais daquilo que você quer para sua vida. Então, eu convido vocês a assistirem essa aula novamente e a mandar para as outras pessoas também que, às vezes, fazem isso que nós falamos, né? De comer um alimento que está na geladeira há muito tempo, de tirar só o pão com fungo e querer comer o resto, de querer, né? Como a doutora falou, entrar num ambiente, tiver muito fungo e achar que aquilo não vai fazer mal. Então, convido vocês a fazerem isso. Exatamente, conhecimento é poder, né? Conhecimento dá poder. E só gostaria de reforçar esse assunto de que a saúde, na verdade, ela é uma construção.
E a gente consegue construir a nossa saúde através do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, ele é a chave, para mim, a chave fundamental para essa questão, para que a gente possa ter saúde. Lembra que tudo que é cuidado e alimentado vai crescer. Então, priorize sua microbiota saudável. É isso aí, gente. Um ótimo resto de semana para você que está assistindo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que você gostaria de saber, comente, mande para a gente. Nós vamos ler com carinho e quando a gente puder, nos daremos uma resposta para que você entenda mais. E, como todos falaram, conhecimento liberta. Um abraço, até a próxima.